Situação do lateral direito, Paulinho. Paulinho está já comunicado pelo Vasco, através de seus empresários, para que busque clube por empréstimo. Só que os empresários de Paulinho estão agora exigindo do Vasco que o Vasco explicite em papel para onde que pode emprestar, porque ano passado Paulinho também foi dispensado para empréstimo. Os empresários conseguiram uma proposta do Atlético Mineiro e o Vasco não quis fazer negócio. E aí quiseram emprestar para o Volta Redonda. Na verdade, o que o Vasco está querendo é emprestar o Paulinho para alguém que não vai jogar contra ele, para ele fazer minutagem e depois voltar para tentar reutilizá-lo. Só que o staff do jogador não quer isso para o jogador. Se tem mercado, e hoje eu apurei que só de Portugal 4 equipes procuraram os empresários do Paulinho com interesse desse ótimo lateral direito, que é um jogador que não dá para entender, jogador de base de seleção, campeoníssimo do Vasco, não ter nenhuma oportunidade. Ano passado, na abertura do Campeonato Carioca, ele fez o primeiro gol do Vasco, os 2 primeiros jogos do Vasco, ele foi eleito o melhor em campo, com o time alternativo do Vasco. E nunca mais teve oportunidade. Alguma coisa interna meio que deu uma queimada. E, inclusive, teve aquele fato constrangedor que ele foi emprestado para o Volta Redonda e estava lá fazendo exame e, de repente, ligaram a volta porque o Puma não vai poder estar e a gente precisa de você. Acabou que o moleque voltou no dia seguinte, não foi para o Volta Redonda, não jogou no Volta Redonda e não jogou no Vasco. Então, agora os empresários deram ok, vocês não vão querer o Paulinho, quer que a gente empreste. Mas para onde? Porque tem clube no Brasil e tem clube no exterior. O que é estranho é que um jogador que é muito bom, o Paulinho é um lateral muito bom, que talvez tenha aí uma dúvida em relação à força dele defensiva, mas ofensivamente é um lateral de construção, um lateral agudo, jogador que faz gol, tem um estilo muito parecido com o Daniel Alves, aquele estilo meio pelada, mas é uma pelada organizada, sabe jogar futebol, bom jogador, e os empresários querem saber, ok, mas para onde? Se pintar de novo o Atlético Mineiro, vocês emprestam? Então é essa a discussão. Mas eu apurei também agora no final da tarde que há uma tendência de que o jogador vá para a Ferroviária de Araraquara. E por que a Ferroviária de Araraquara? Que disputa a A2 de São Paulo e a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque a Ferroviária de Araraquara é um clube administrado pela empresa do Giuliano Bertolucci, que também toma conta da carreira do Paulinho, tem parceria com os empresários do Paulinho e que aí poderia já fazer negócio. Então, há uma possibilidade de que ele vá para a Ferroviária. O Vasco, a priori, deve aceitar, porque a Ferroviária não é um clube que vai ser disputante, nem nada disso. E se ele for bem, porque é bom jogador, provavelmente já vai pintar alguma coisa e aí ele deve seguir o caminho dele. Sobre o Leandrinho, lateral esquerdo, a gente trouxe ontem todo o panorama do Leandrinho de propostas. Retorno aqui, Chapecoense, empréstimo. O Pafos do Chipre, um empréstimo. Um clube belga também um empréstimo, uma equipe da MLS também com empréstimo e uma proposta que a priori giraria em torno de 3 milhões de dólares do Al Sharjah, que é um clube dos Emirados Árabes, aonde o Leandrinho esteve no Al Shabab, foi aquele imbróglio lá com o Paulinho Meia, que saiu, que o Vasco ia tomar um transfer ban, e foi lá salvar o Vasco. Ainda ganhou um troco o Vasco e o Leandrinho acabou não ficando. O Al Sharjah é um clube que tem interesse, fez a proposta, o Vasco analisa, porém o técnico Fernando Diniz ratificou sua vontade de ficar com o jogador. Só que o staff do jogador está muito preocupado, porque vontade é uma coisa que dá e passa, né? Aí o Fernando Diniz quer ele agora, e daqui a 3 dias o Fernando Diniz, não vou usar mais ele não quero mais não, e aí perde a oportunidade. Então há uma tendência de que o Vasco aceite, porque é dinheiro. De repente, não vendendo 100% do valor dele, ficando com um percentual, que é o que deve acontecer. Enfim, é essa a tendência maior para o caso do Leandrinho, e o Leandrinho realmente não deve ficar no Vasco para a temporada de agora, de 2026. Sobre David, notícia que veio de Salvador, confirmada, o empresário André Cury está tentando, junto ao Vasco, a liberação do David para que o David volte ao Vitória. O Vitória, que foi o clube que o revelou, já tinha feito uma proposta ao Vasco, mas o Vasco fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra.
E aí o Vitória meio que correu, porque o David é um jogador caro. Então o que está se negociando é uma possibilidade dele sair por empréstimo com opção de compra. Dependendo de metas alcançadas, virar uma obrigação. O David é um jogador hoje considerado importante na composição do elenco cruzmaltino como atacante. O Vasco ainda não completou os atacantes que precisa. Então o David hoje seria um jogador, vamos colocar aqui, tá? Entre os 15 jogadores, 16 mais utilizados pelo técnico Fernando Diniz na temporada. Então é um jogador caro, é um jogador também dispensável completamente, mas dependendo das circunstâncias, alivia a folha, porque não é um jogador que receba pouco salário, e o Vasco pode até buscar um outro atleta. Então há uma reabertura de negociação em relação ao David. Um outro jogador que ontem a gente trouxe a informação aqui, Benjamin Garré. O Garré não vai ficar no Vasco, a gente já informou isso aqui. O Vasco já comunicou que a priori não vai utilizá-lo. E os empresários de Garré, Iago Fanta, inclusive um deles com quem conversei, disse que já está tratando da possibilidade dele voltar até para a Argentina e teria a possibilidade dos dois clubes por onde o Garré passou, o Racing e o Huracan. Só que o Huracan é quem tem a maior possibilidade de levar o Benjamin Garré. O problema é como, porque o Vasco contratou o jogador. E os clubes, né, argentinos, em geral, não tem esse larjan todo, essa grana toda para fazer esse investimento. Então, tem que se discutir uma forma de pagar, uma forma de resolver, para o Vasco não tomar o calote que, não no Garré, mas deu, por exemplo, no outro jogador, que é o Sforza, que a gente vai falar agora. O Sforza, o presidente Inácio Astori do News Old Boys, não quer nem ouvir falar no Vasco. Mas hoje se comentou na Argentina e há fundamento de que o News Old Boys pode tentar até repatriar o Juan Sforza, que foi seu capitão durante algumas temporadas, jogador cria do News Old Boys, seria uma oportunidade. E é o caminho mais viável para esses jogadores que não logram êxito fora da Argentina voltar para o futebol argentino, ganhando menos, com uma perspectiva menor. O problema é que tanto o Sforza como o Garré foram jogadores comprados pelo Vasco. O Sforza nem tanto, porque o Vasco não pagou, tá aí na RJ para pagar. De repente faz até um acordão, olha, devolve o Sforza, vocês não me cobram mais nada, de repente pode ser uma alternativa, porque o Sforza e o Garré não serão aproveitados. Podem jogar o início do Campeonato Carioca, aliás, o Paulinho deve jogar o início, porque é até uma perspectiva que o Vasco quer, que foi feita até no Campeonato Carioca do ano retrasado, quando o Vasco teve Capasso e... Na verdade, do ano passado, Capasso e Orediano, e o Vasco ficou naquela de não utilizá-los, meio que não... E perdeu a oportunidade de valorizar os jogadores. Agora não, ano retrasado, foi em 24. Esse ano, todos esses jogadores que o Vasco tá querendo dispensar, tá querendo emprestar, todos vão jogar o campeonato. E para eles é muito importante. A minha única dúvida é o seguinte, qual é o nível de comprometimento dessa galera? Apesar de que para eles também é uma faca de dois gumes, né? Porque vamos lá, eu tô de uma vontade que eu não vou ficar no Vasco, não vou jogar nada. Então também tu não vai sair, porque tu não tá jogando nada, nenhum clube vai se interessar por você. Então, o que vai ficar é aquela dorzinha de cotovelo. Vai que o Sforza faz 3 gols de falta, o Garré mete 3 roscas, faz um gol de bicicleta. E aí? A gente vai ficar com aquela dor de cotovelo. Mas é a melhora da morte, né? Eu acho que para esses jogadores aí é a melhora da morte. Melhorou, pô, morre 2 dias depois. Eu acho que é um pouco isso. Então o Vasco vai utilizar todos esses jogadores. Paulinho, Leandrinho, Sforza, Garré, Maxi Domingues. Vai todo mundo jogar esses 2 primeiros jogos, mas não serão jogos para que eles permaneçam no Vasco, e sim para que eles possam ganhar corpo, para que eles possam crescer e poder se valorizar para o Vasco não perder grana numa futura negociação. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.